Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir mais um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: é informação. Me falaram que há grandes chances de o Sampaoli, reticência, pilhado, fala tudo do Flamengo. Então vamos conferir, isso aí deve ser mais um vídeo aí falando do futuro do Sampaoli no Flamengo. Existe já a especulação de que ele não vai chegar até o final do ano como treinador do Flamengo. Então vamos ver aí do que se trata essa parada, trocando de janela e vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Mas eu acho de fato que, não estou dizendo que demitam o Sampaoli, mas talvez, quem tem que demitir ou não são os dirigentes, não cabe a nós aqui decidirmos isso. Eles que contratam, eles que demitem, só dá opinião. Mas talvez a solução seja essa, dependendo de quem eles fossem colocar, alguém que conseguisse empurrar até o final do ano. É literalmente empurrar até o final do ano mesmo. É bizarro. Ainda em agosto para setembro, empurrar até o final do ano e ver o que acontece, para minimizar o prejuízo, que o prejuízo já é inevitável. O ano já é um ano de prejuízo e de vergonhas. Agora, isso que o Mauro tá falando, Bruno, Vamp também, só trazendo uma informação, não sei se o Mauro tem a mesma informação. Eu ontem à noite e hoje de manhã, eu falei com duas pessoas que sabem muita coisa do Flamengo, né? Que eu costumo falar até para saber a informação. E acham que é forte a chance do Sampaoli ser demitido antes do jogo contra o São Paulo. Antes da final do jogo contra o São Paulo. Eu apoio, nem eu sei mais o que eu apoio ou não no Flamengo. Porque eu não sei. Eu era a favor do Sampaoli ficar a longo prazo. Mas os jogadores decidiram não jogar com o cara. Decidiram. É uma decisão tomada pelos caras. Cara, tá nítido isso. Tá nítido. O time do Flamengo não tá jogando tudo que pode. Não é normal para um timaço como é do Flamengo jogar tão mal desde o jogo contra o Cuiabá. Foram quantos jogos aí, Bruno? Uns 5 jogos? 6? Por aí. Desde o jogo contra o Cuiabá. E o time não joga. O time não mostra vontade nenhuma. A informação que eu tenho, não sei se o Mauro tem algo parecido ou diferente, é que tem grande chance dele ser demitido antes da final da Copa do Brasil. Um deslize. Qual é o próximo jogo do Flamengo? Botafogo. O Flamengo perde pro Botafogo no estádio Newton Santos. Jogando mal, como tá jogando. Não tem chance do Sampaoli continuar. Ele mesmo, foi o que o Mauro chamou a atenção, o cara tá limpando o dente com o palitinho antes da coletiva. Ele sabe, ele mesmo deu uma declaração recentemente, daqui a um mês, sobre a final contra o São Paulo, eu não posso falar, porque daqui a um mês eu nem sei se eu vou estar aqui. Ele sabe. Mas ele não falou isso aí, no dia que teve esse vídeo eu falei isso aí. Depois ele daqui a um mês a gente não sabe, muita coisa pode mudar aqui, não sei o que, de repente eu nem tô mais aqui. Futebol é sangue, essas coisas acontecem. Ele tava falando do futebol no geral, que as coisas podem mudar muito. E não tem como ele saber como vai estar daqui a um mês o time do Flamengo e do São Paulo pra poder afirmar como ele acha que vai ser a partida. É disso que ele tava falando, ele não tava falando de ele sair, que ele não tá confiante no cargo, que ele acha que não vai ficar, não era nada disso. Essa parte, você, rubro-negro, pode desconsiderar tudo que o Thiago Asmar vai falar a respeito dessa parte aí, porque isso é um vislumbre do que é o analfabetismo funcional. Ou, né, a má intenção que a galera tem na internet aí, eventualmente, de pegar só um recorte, só o título de uma matéria, só uma frase solta, pensar e dar o sentido que quiser. Não é assim que tem que ser. O maluco falou isso dentro de um contexto inteiro que quem quiser entender tem que ir lá na coletiva dele, lá na Flá TV tem, lá na coletiva, pra poder, acho que foi depois do jogo Flamengo e Grêmio, segunda partida, vai lá na coletiva de imprensa do cara, assiste a coletiva inteira, esse pedaço, aí você vai entender tudo dentro do contexto. Mas isso que ele tá falando aí não tem nada a ver. Sabe do clima que tem lá dentro pra ele. Até ele já tá assumindo isso pro torcedor. Agora, eu só acho que o torcedor tem que cobrar muito de jogador e diretoria. Porque ontem eu fiz uma live lá no canal Pilhado, tinha muita gente fora Sampaoli e fora Sampaoli. Eu tô longe de considerar o Sampaoli o maior culpado. Ele erra muito, concordo. Sim. Mas o time não quer jogar, Bruno. E não só com ele, né? Já passaram vários. Então, por isso que, independente de erros que ele comete, também acho que o trabalho dele poderia ser melhor. E eu gosto do Sampaoli, acho um técnico muito bom. E até por isso, acho que ele está fazendo um trabalho abaixo do que ele pode, porque eu acho ele muito bom treinador. E ele tem a parte dele nisso aí. Mas passaram vários e ninguém consegue trabalhar no Flamengo bem por muito tempo. Mesmo os que ganharam títulos também não permaneceram. Então é difícil e eu acho que o Flamengo não vai melhorar no ano com consistência. Ele pode fazer jogos bons e pode ganhar a Copa do Brasil porque são 2 jogos. E 2 jogos você pode fazer um jogo bom com o São Paulo e, sei lá, faz um jogo bom no Maracanã, mete 2-0 no São Paulo. Se o jogo de ida for no Maracanã, o sorteio é amanhã. E aí pode ganhar a competição. São Paulo também é um time
porque oscila. O São Paulo, dos últimos 10 jogos que fez, ganhou 2 e perdeu 5. Que fica uma impressão que o São Paulo está muito bem, principalmente porque ganhou do Corinthians, mas se você olhar jogo a jogo, o São Paulo tem 2 vitórias em 10 e 5 derrotas. Nos últimos 10 jogos ele perdeu 5 e ganhou só 2. Então pode ganhar a Copa do Brasil, mas eu não imagino assim o Flamengo em algum momento que a gente vai dizer, ele pode ganhar, mas dizer assim, não, o time melhorou, agora é um time que joga bem com frequência. Isso eu acho que não vai acontecer esse ano, seja com o São Paulo, seja com qualquer outro, acho que não vai acontecer. O Flamengo, das últimas 3 datas, não só data FIFA, das últimas 3 pausas que ele teve, semanas cheias que ele teve, foi um papelão atrás do outro. Aí é o que eu me pergunto, será que os caras estão seguindo o que o Sampaoli fala nos treinamentos? Porque não é possível. O Sampaoli não é um treinador horroroso para ter 3 semanas cheias e o time não evoluir nada. É isso que eu falo, não é possível que o cara foi campeão de Copa América com o Chile, que o cara foi campeão de Sul-Americana pela Universidade do Chile, que o cara construiu uma carreira. Olha o que ele fez no Atlético Mineiro, jogou bola, o Atlético Mineiro jogando bem, não tinha time para ser campeão, jogando bem, no Santos a mesma coisa. Ruim o Sampaoli não é. Trabalhou 3 vezes no futebol europeu. 3 vezes no futebol europeu, então ruim esse cara não é. Não é possível você ter 3 semanas cheias, sendo numa delas 10 dias, e o time piorar. Cara, a culpa disso aí é só dos jogadores, cara. Eu vou falar aqui, vai ter gente que vai me querer me discutir se assistir essa parada. Ruim, o Sampaoli não é, o Paulo Souza não é e o Vitor Pereira não é. Eles não são ruins. Agora, por que o time não jogava com esses caras? Mistério. Ó, vou falar os 3 jogos que eu lembro bem. Primeiro jogo foi contra o Não, teve o América Mineiro. Não, foi o Red Bull Bragantino. 4-0. 4-0. Voltou 4-0 pro Red Bull Bragantino. Depois América Mineiro. Voltou 0-0 contra o Lanterna. O Lanterna da competição. Foi 1-1, tava perdendo de 1-0 no Maracanã lotado. Na verdade foi 1-1, que tava 1-0 pro América até o finalzinho. 1-1, verdade, o Flamengo fez o gol nos acréscimos. Tava quase perdendo o jogo. E aí agora, essa partida contra o Internacional. Outra partida horrorosa, outra partida vexaminosa do Flamengo. E tá aí, ó, Flamengo com o Sampaoli. Quando teve semana cheia pra treinar, venceu o Grêmio, empatou com o Fluminense, perdeu pro Curitiba, perdeu pro Red Bull Bragantino, empatou com o América Mineiro e empatou com o Internacional. Não dá pra gente fingir que não tá enxergando alguma coisa, porque me desculpa, dizer que a gente não percebe que esse time não joga pro Sampaoli, eu acho que isso tá confirmado hoje em dia. O Sampaoli não é tão ruim assim, Vamp. Mas o time não tem que jogar pro São Paulo, tem que jogar pro clube. Eles são funcionários do Flamengo, não do São Paulo. Eles têm que fazer o que o treinador manda pra poder, né, trazer conquistas e vitórias pro clube. É isso que esses caras não entendem. Ninguém no futebol entende isso, eu acho. Isso aí é um jogo que foi... Vai fazer 1 ano, né? O Flamengo voou, né? Aí você contrata, você demite o Dorival pelo futebol. O Flamengo não demitiu o Dorival, o contrato não foi renovado. Vencia em 31 de dezembro. Bom jogado, né? Querendo mais um futebol jogado melhor, com mais consistência e vitórias. Né? O São Paulo, a gente viu que ele trabalhou no Santos. O Santos jogava bem, bonito, e em alguns momentos também tomava aquele susto, né? Aquelas goleadas. Sim. Que já faz parte do cardápio da carreira dele. Isso acontece com o Diniz também. Agora o Diniz está se precavendo até mais. Né? O São Paulo fez o Atlético Mineiro também fazer grandes partidas, mas teve um momento também de tomar gols também, né? E no Flamengo eu esperava que o Flamengo fosse jogar mais, o time ser mais ousado, tudo. Aí tem questão do gramado do Maracanã, tudo, mas se você pegar mesmo assim a qualidade do time do Flamengo e com esforços que tem o aval do Sampaoli, é o caso do Alan, do Luiz Araújo, que vem chegando, né? Jogadores que chegaram para reforçar mais ainda a equipe, né? Não faz mesmo grandes jogos, né? Não faz grandes jogos assim de encher os olhos. Contra o Fluminense na final, né? No primeiro jogo, 2-0, botou uma supremacia na final do Carioca. Aí no segundo já foi uma decepção, né? No jogo contra o Olímpia, fez o gol aqui, poderia ter saído com um 2-0, foi 1-0, poderia ter sido um 3-1, com o Olímpia meteu bola na trave também, né? Sim, bola debaixo da trave. Entendeu? Não vejo assim grandes atuações. Mas o que me surpreende é que é muito cedo, aquele negócio que eu brinco, né? Eu falo sempre assim, negócio de filme. É muito cedo para matar reis. E é muito cedo para um favorito estar fora da competição.
Então, muito cedo para faltar 51 pontos em disputa, você já tem um time como o Flamengo desanimado e fica só em cima da Copa do Brasil. E ó... Eu acho que aquilo que a gente falou, vivemos no país continental, a Copa do Brasil é a terceira opção. Você já está fora, já começou o ano, não indo nem para a final do Mundial. Pro Flamengo quarta, porque teve um Mundial. Não, é isso que eu estou falando. Então, Libertadores se você faz uma projeção, Mundial, Libertadores e Campeonato Brasileiro, é muito cedo, cara. Mas não tem nada disso no currículo. Eu estava falando, Mauro, em relação assim ao Flamengo no Mundial de Clubes, né? Quando vê até aquele vídeo que brinca, que o El Gordão brinca, Real Madrid pode chegar, a Suárez vai esperar, o Davi Luiz faz aquela cara. Ali foi um momento de... nem condeno que foi um momento de alegria que pertence a um título, né? A praga é filmar, né? Não. Aí, depois do Al Hilal, eu comecei a observar o Flamengo, acho que trouxe pro ano, vamos ganhar o Mundial de Clubes e é nós, vamos ser os caras. E não chegou nem na final, aí começou a ter esses tropeços todos aí, os tropeços todos. E uma coisa é que, quando você fala para o treinador que chega, né? O Sampaoli, ele busca essa conquista com o clube de novo, uma conquista de um título. O time que ele mais teve chance de ganhar o título, esse título é o Flamengo. E no mês de agosto ele já perdeu os maiores sonhos. Quer dizer, o jeito que está indo o brasileiro, Sim. Né? E a Libertadores. E a Libertadores. Então, por isso, talvez ele também já chutou balde, né? A cada jogo do Flamengo você se pergunta, será que hoje vão jogar sério? E fica aquela fala do Sampaoli, né? Que ele falou que não saberia nem se chegaria à final no comando. Pelo amor de Deus, esse Fausto Favara aí, se ele pode estar na televisão falando bobagem lá sobre futebol, eu também posso e você que tá vendo isso aí também pode. Esse cara aí... Ai, meu Deus. Realmente não tem prestígio comigo. Do Flamengo. Então, de repente, se o Botafogo, os caras entram em campo, do jeito que entraram ontem contra o Internacional, e o Botafogo vence bem o Flamengo, não sei se o São Paulo permanece no Flamengo. Tem essa certeza? Não tem, né? Eu acho que talvez... Não, a tendência é que ele não continue. Então, se ele perder do Botafogo, perder normal, os dois jogando, beleza. Agora, se perder do Botafogo, tomando 3-2, e o Botafogo jogando muito mais, eu acho que o São Paulo não emplaca no domingo no comando do Flamengo. Não, hoje eu trouxe essa notícia inclusive, que pessoas do Flamengo me falaram que é bem provável que o São Paulo seja demitido antes da final da Copa do Brasil. Então, aí... É porque falta opção. Mas não é Rogério o nome que estão lá falando lá? Mas não é um nome que agrada a maioria. É o que tem, no caso, ali. É o que tem. Seria assim, o restante. Aí tem o Galhardo não quer trabalhar na América do Sul. Tem o Tite não quer trabalhar no futebol brasileiro. Mano Menezes. Mano Menezes tá de sacanagem. São os nomes que estão... Cara, o Mano Menezes, a minha vontade que ele volte ao Flamengo é a mesma vontade que eu tenho de que o Abel Braga volte ao Flamengo. Pela forma como ele saiu em 2013, esse cara, eu não gostaria que ele pisasse nunca mais em nada que o Flamengo comanda ou que seja de domínio do Flamengo, a menos que seja para ser adversário. E o Abel Braga é a mesma coisa que eu penso desde 2004. O Mano Menezes ser contratado pelo Flamengo depois do trabalho que ele fez no Internacional nessa temporada. São os nomes, é o que tem aí. Mas então, é isso que eu tô falando. Esse que é o problema. Que menosprezaram o Dorival, falando, Dorival conquistou a Copa do Brasil e Libertadores da América, que não era suficiente pro Flamengo. Aí o que aconteceu, Não, mas quem falou isso foi a diretoria. Eu falei do Dorival antes dele ir pro Flamengo e falei, e não me arrependo, que realmente ele não tinha conquistado nada você antes se convenceu com ele lá. Sim. É lógico. Aí eu assumi e falei, o cara realmente fez um bom trabalho, merece ficar. Óbvio. Agora, o Rogério Ceni já passou por lá, já saiu. Foi inclusive demitido de madrugada. Foi campeão. Foi campeão numa entregada do Internacional que amarelou. Foi campeão sem jogar bem. Cara, isso aí não é verdade, gente. Vou sempre defender o Rogério aqui. O Rogério treinou o Flamengo, nunca ele comandou o Flamengo na beira do campo com torcida no estádio. Na época do Rogério era auge da Covid. O time do Rogério foi várias vezes desfacelado por causa de Covid, lesões e convocações. O Tite não gosta do Gabigol. O Gabigol era toda vez convocado com o Tite nessa época do Rogério. O Rogério Ceni, nessa época dele aí, era o auge da época que o Mauro César cobrava que o Dr. Márcio Tanuri desse uma coletiva para explicar por que o departamento médico do Flamengo estava tão cheio o tempo todo.
que acontecia ali que fazia com que esses caras ficassem lesionados o tempo inteiro? Era geral Covid positivo. O símbolo dessa época do Rogério aí é aquele jogo do Flamengo e Palmeiras, que o pessoal foi heróico, que tinha os garotos da base tudo novinho, de 16 anos jogando. Pedro, Michael deitaram nesse jogo. Gente, é injusto as críticas que o Rogério Ceni recebe pela passagem dele no Flamengo. O Flamengo estava muito atrás no Brasileiro. Teve uma arrancada, e o Gabigol também foi muito importante nessa arrancada, que levou o Flamengo e até o São Paulo e o Internacional a dar uma arrancada, inclusive para o Internacional poder ter chance de ser campeão nesse ano também, que se tivesse feito um gol teria sido campeão. Eles deram uma arrancada no final ali para poder chegar junto ali no final com chance de ser campeão, e o Flamengo veio junto nessa arrancada. Foi um momento em que o Rogério Ceni tirou da cartela o Diego como primeiro, tirou da cartola, né? O Diego para ser o primeiro volante ali de marcação e o William Arão como zagueiro. Porra, cara. É injusto ficar falando que o cara foi campeão sem jogar bem. Porra, ele foi campeão brasileiro. Cara, campeão brasileiro é um título muito pesado, pô. Não tem essa não. Eu ia ficar muito feliz se o Flamengo, por acaso, caso o São Paulo fosse demitido, se contratasse o Rogério de volta. Acho um grande treinador, tem tudo a ver. E é injusto esse cara nunca ter visto o Maracanã cheio. Injusto, o cara passou por aqui, foi campeão brasileiro e nunca viu a torcida do Flamengo fazendo a festa bonita que sempre faz. Porra, desconsidere tudo que ele tá falando a respeito do Rogério aí. Foi campeão no ano que foi eliminado pelo Racing nas oitavas da Libertadores da América. Então, beleza. Então fica não foi nada de um baita trabalho. O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia nas oitavas da Libertadores agora esse ano também. E o amigo ali acabou de falar que estava favorável de o São Paulo fazer um trabalho a longo prazo. Pra mim, o trabalho do São Paulo é inferior ao trabalho do Rogério. O Rogério. Que eles colocaram. Tá bom. Se o Flamengo conquistar a Copa do Brasil agora, o Sampaoli foi um baita treinador no Flamengo? Óbvio que não, Não foi. Ninguém que passou por lá vai estar sendo um grande treinador. Então, o Rogério não foi um grande treinador no Flamengo. Mas é tempo. Grande Você poderia treinador deixar no o cara Flamengo. Grande, Jorge Jesus. Gigante. Dorival, bom treinador no Flamengo. Rogério Ceni, pra mim, conquistou o brasileiro, por sorte, porque o Internacional quis entregar a paçoca Gaúcho. e não conseguiu. Renato, eu achei que tava bem. Então, E aí são os caras caiu que ganharam depois o de perder título. pro Atlético. Não, o Renato não ganhou. Não, o Renato não ganhou. Renato não ganhou nada. É verdade. O Rogério ganhou 3 títulos. O Rogério ganhou 3 títulos. Se você for parar estadual com esse time do Flamengo também, você tá de sacanagem com a minha cara. Estadual, Supercopa, ganhou o brasileiro. Rapaziada, o Renato, ele achou que tava bem. O time do Renato era uma bagunça. O Renato herdou o time arrumado do Rogério e foi desarrumando essa arrumação até o final do ano. Quando ele assumiu, foi a época que voltaram a ter torcedores no estádio. Isso é um primeiro ponto. A galera que estava lesionada foi saindo do departamento médico. O Covid foi negativando e os caras pararam de ser convocados toda hora. Aí a tendência desse time do Flamengo daquela época ali, de 2021, completo, é render pra caramba. O Rogério não teve essa sorte. O trabalho do Rogério foi muito melhor que o do Renato, cara. Só um idiota que não entende merda nenhuma de futebol não consegue enxergar isso. O time do Renato era uma bagunça. Uma bagunça. O símbolo máximo dessa bagunça, 2 símbolos máximos. 3-0 pro Atlético Paranaense dentro do Maracanã, que eliminou o Flamengo. É o primeiro símbolo dessa bagunça. O segundo símbolo dessa bagunça é a escorregada do Andrés Pereira. Pra mim, tá toda na conta do Renato. Porque aquele time ali fez 1-1 e os caras foram na moda caralho pro ataque, não tá nem aí. Porra, aquele lance ali, o Davi Luiz bateu o lateral pro Andrés Pereira e não tinha ninguém atrás da linha da bola. Não tinha uma alma viva ali. Uma alma. Não era o Andrés Pereira que era pra estar ali, porque ele não era o primeiro volante. E não era pro zagueiro bater o lateral pra ele. No máximo era pra o Davi Luiz estar atrás da linha da bola e ter um lateral qualquer que seja, sei lá. Aquele arremesso ali de repente era pelo lado do Felipe Luiz. Ou enfim, do lateral que tava na época, não me recordo agora. René, sei lá. Era ele que era pra estar batendo aquele lateral ali pra alguma outra alma viva. Ou talvez pro Andrés, mas com um zagueiro atrás da linha da bola. Você não pode deixar o time desguarnecido. Tava num bom momento. Tinha acabado de empatar a partida, de repente tinha chance de ser campeão. Agora, não pode só por causa disso ir pra frente na moda caralho, atacando igual uns doideiros. Não pode, pô. Pra mim, essa derrota da final de 2021 toda na conta do Renato. Trabalho do Renato. No começo goleava todo mundo porque herdou o time arrumado do Rogério.
que foi se completando com o Covid negativando, os caras se recuperando no departamento médico e a convocação acabando, os caras voltando da convocação, time completo vai golear. Naquela época ali, principalmente. Pelo amor de Deus, cara. Pô, o Thiago Asmar brinca de falar bobagem. Ganhou. Profissional. Mas não fez o time jogar bem. O time não jogava bem com o Rogério. Quem me dera ganhar dinheiro pra falar bobagem assim. Porra, queria muito. Ô, Tuta, né? Tutinha, o pessoal da Jovem Pan aí, Emílio Surita, me contrata pra trabalhar nesses programas aí, por favor. Porra, quem me dera ganhar dinheiro pra falar bobagem assim. A sorte dele é que o Gabigol voltou de lesão, botou a bola debaixo do braço e falou, vou decidir essa porra. E decidiu. Foi isso. Mas, 2020 foi isso. Nunca é fácil. É lógico. Eu sei que não é fácil, mas o Rogério tá longe de ser uma unanimidade pro torcedor do Flamengo. Eu sei. Longe. Então vai atrás do Jorge Jesus. Vai lá tentar tirar ele de... Agora não adianta. Essa Mas diretoria agora fez de nunca. tudo pra deixar Mas ele lá. nunca. Não. Toda hora fica Ele já quis. Vem, não vem, Ele já quis, essa diretoria vaidosa fez o torcedor acreditar que ele não quis. Mentira, ele não quis voltar, não. Se quisesse, na época que o Paulo Souza foi contratado, ele teria dado um jeito dele de falar. Pô. Ele fez o João de Deus falar na coletiva que eles estavam acertados de ficar no Benfica pra ser mandado embora menos de 15 dias depois, pô. Tá de sacanagem, Jorge Jesus não quer voltar pro Flamengo, não quis voltar pro Flamengo. Ele só vai querer voltar pra cá pro Brasil se ele tiver desempregado total e aí chega lá o Flamengo com a proposta e ele vai pensar. Mas, do mesmo jeito, o Benfica veio aqui e tirou ele com contrato. Com contrato, ele podia ter falado pro Marcos Braz lá em Portugal. Ó, eu tô com contrato com o Benfica, tem a multa rescisória. Se vocês acertarem lá o esquema da multa rescisória do contrato, eu vou embora pro Brasil. E ir embora. Ele não quis fazer isso. O Jorge Jesus, no contrato dele dessa época do Benfica aí, tinha uma parada que era assim. Se o Benfica mandasse ele embora antes do término do contrato, ele ficava vários meses recebendo o mesmo salário do Benfica para não trabalhar no Benfica. E essa cláusula se extinguia no momento que ele aceitasse a proposta de um outro clube. Então o que ele fez? Ele foi mandado embora do Benfica e ficou sem trabalhar rigorosamente até acabar a cláusula que obrigava o Benfica a pagar o salário dele. Porra, pelo amor de Deus, cara. O velho é malaco, só o Thiago Asmar não enxerga isso. Só o Thiago Asmar não enxerga isso, pô. Jorge Jesus, do momento que ele entrou aqui, sou muito grato, sou muito fã dele. Do momento que ele entrou aqui, ele se achou maior do que o Flamengo. Ele sempre nas entrevistas falava do jeito do Flamengo, de um jeito que parecia que a gente só foi campeão porque ele esteve aqui na época dele. Só que o Flamengo tinha uma história pregressa muito grande também, de ter sido campeão mundial, Libertadores, vários brasileiros, etc. Ele ganhou o Brasileiro e a Libertadores, ponto, show de bola, maravilhoso. Mas o Flamengo já tinha Libertadores e Brasileiro antes, só que na cabeça dele ele acha que ele é maior do que o nosso clube, porra. Não quis voltar. Se ele quisesse, ele dava um jeito e conseguia. Fazia isso acontecer. Ele não voltou porque ele não quis. Essa é a verdade. Bruno. Ele já quis. Agora ninguém tira ele Quis nada. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando assim? O Vitor Pereira, né? Ele veio pro Corinthians, vai pro Flamengo, né? É. E aí tá indo essa debandada de treinadores, tudo pro mundo árabe, né? E ele não foi. Não foi. Como é Tem que o três- Castro vai daqui, que é do Botafogo, segundo todo mundo fala que ele tem mais nome do que... Porque ele fez muita grana no Porque Flamengo Jorge- e no Corinthians já. Não, Tá ganhando você até não tá hoje. entendendo, não. Eu sei. Se ele foi treinador do Porto, foi jogador pela Grécia, né? Por outros lugares da Turquia, Turquia. Era um nome forte, seria um nome forte do futebol português. Sim. Sim. E tá desempregado. Eu tô acompanhando a carreira de alguns. Tem 3 portugueses lá dos quatro times que o governo saudita assumiu, 3 são Que portugueses. segundo pra nós aqui no Brasil, antes de ele vir trabalhar, ele era até melhor, modo de jogar, modo de pensar. Todo mundo falava isso aqui não quando ele chega. Jorge Jesus falou numa entrevista aí que E o dos melhor que portugueses? veio é o Vitor Pereira. Ô, Vamp, mas tem treinador que às vezes é melhor ele ficar sem emprego do que ele se queimar. É sério. A mesma coisa que você falou do Vitor Pereira agora. Ele seria um dos primeiros portugueses a ter o nome citado. Lá. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, quando ele vai pro Flamengo, falava-se no Renato na seleção. O que é uma loucura. Não tem O Renato não tem nenhuma condição. Não tem condição. Isso é uma loucura. Gente, ignore tudo que o Thiago Asmar vai falar agora até ele encerrar esse capítulo aí de Renato Gaúcho na seleção. Tá falando bobagem. Ele sai do Flamengo completamente queimado, fica sem emprego um tempo até surgir o Grêmio. Mas o Flamengo faz isso. Fez isso com o Dorival. O Dorival ficou 6 meses aí parado. O cara que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, não dirigiu o time estadual, no estadual, né? Não. Volta depois. O Dorival ficou quase 5 meses desempregado, Tico.
E tinha o nome falado na seleção. Vamos mais forte, né? O técnico brasileiro, se não fosse o Diniz, seria ele. Eram só os dois que tinham alguma possibilidade aí. Se a CBF tivesse um técnico brasileiro, tem o Diniz, pelo menos até agora, por um ano, seria um dos dois. Né? Não teria outro nome, acho que agora, para a seleção. Seria ou o Fernando Diniz ou o Dorival Júnior. Eu acho um erro, deveria ter sido o Dorival contratado, mas a gente não sabe se o Edinaldo lá ofereceu algo ao Dorival e ele não topou o contrato de um ano, de repente. De repente ele queria o ciclo todo, o Edinaldo não quis dar, e aí ele falou, então não quero. Pode ter sido, não sei. Eu tô aqui levantando hipóteses, né? Mas o Dorival não foi demitido, o contrato não foi renovado. E essa saída do Flamengo, acho que teve um peso aí também para ele ficar um pouco atrás nessa escolha da CBF. Mas a saída do Dorival é diferente da do Renato. Sim. O Renato devia saber que se ele não conquistasse a Libertadores, ele ia cair. Sim. O Dorival não. O Renato nem terminou o brasileiro. Sim. Nas últimas rodadas nem era mais ele. E o Dorival sabia, né, Bruno? Ele sabia. Seu pai mesmo que trouxe essa informação. Quer dizer, ele não sabia. Não. Ele começou a ouvir burburinho no clube de que estava vendo a sondagem ao Vitor Pereira. Ele não tinha ideia de que ele não ia continuar. Sim. Pô, gente, pelo amor de Deus. Caraca, tem umas histórias que dá um nervoso às vezes a gente ficar falando o tempo todo. Rapaziada, olha só. A história que eu conheço é que o Flamengo tava tentando renovar com o Dorival. Só que o Dorival tava endurecendo a negociação. Porque uma coisa era o Dorival que chegou, outra coisa era o Dorival que poderia renovar o contrato. O cara já tava na posição de campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Ele queria mais dinheiro. Fato. Direito dele, ele pedir mais dinheiro. E o Flamengo não queria pagar, talvez, o valor que ele gostaria de receber. E tava esse impasse. Mano, qualquer negociação, qualquer, vamos lá. Aqui atrás tem as minhas guitarras, ó. E de vez em quando eu fico olhando a LX, Mercado Livre, etc. Quando eu tô com uma grana, eu tô afim de falar, cara, vou procurar uma guitarra mais barata, que eu compro, aí dou uma guaribada nela e revendo ela mais caro, etc, não sei o quê. Eu tô sempre ali. Só que quando eu tô pesquisando pra comprar um instrumento, qualquer que seja ele, eu não tô olhando um anúncio só. Eu tô olhando vários anúncios do mesmo bagulho parecido ali, que me atendem. Cara, o Flamengo, qualquer negociação de qualquer situação, qualquer clube, o cara vai fazer isso. Tá tentando renovar com o seu treinador, mas ele tá de olho no mercado em quem tá disponível. Tipo, porra, teria interesse se fosse o caso, que não sei o quê. O que me parece, que chegou no meu ouvido, é que o Dorival não gostou de descobrir que o Flamengo tava tentando renovar com ele, mas também tava conversando com o Vitor Pereira, paralelamente. É aí, do momento que ele descobriu isso, ele foi na rede social e fez aquele vídeo, estou me despedindo do Flamengo, que não sei o quê. Porque provavelmente ele queria que o Flamengo conversasse só com ele. Tá ligado? É isso que é a parada. E não existe isso. Não existe, pô. Vamos botar que eu sou técnico, eu sou, sei lá, presidente de futebol do Cuiabá, do Fortaleza. Tô negociando pra renovar com o Vojvoda. E aí ele tá me pedindo, sei lá, 300 mil a mais do que eu tô disposto a pagar. Aí eu falo, pô, cara, esse valor não tem condição. Não, tudo bem, então vou dar uma pensada, mas em princípio é o valor que eu quero, que não sei o que. Tá, essa negociação tá se enrolando. Cara, eu vou começar a olhar o mercado, falar, pessoal, dá uma sondada aí nos treinadores que tem disponíveis, e até que não estão disponíveis, mas que talvez topariam aceitar uma vinda aqui pro nosso clube. E enquanto isso eu vou seguindo a negociação com o Vojvoda pra gente tentar manter ele aqui no nosso clube. E é isso. Conversei com fulano, ele falou que topa pelo valor que você quer pagar. Conversei com o Ciclano, curiosamente ele é mais barato até. Falei com o Beltrano, recusou, não tem interesse. Mano, você sondou pra você saber se vale a pena e se o cara toparia trabalhar no teu clube. É isso, pô. Só que o Dorival não gostou de saber disso. E aí ele mesmo se precipitou e falou que tava fora. Se ele não tivesse feito isso, não tivesse feito vídeo nenhum, poderia o Flamengo talvez até ter renovado com ele. Depois, mano, fica muito fácil. O Marcos Braz vai no GE lá conversar lá, acho que com o Eric Faria. Não, a gente analisou realmente que não tinha mais como a continuidade do Dorival. A diretoria analisou. Não analisaram nada. O Dorival se precipitou e fez um vídeo saindo do Flamengo. Porque ele não gostou de saber que o Flamengo estava sondando o Vitor Pereira. Foi isso. Acho que ele imaginava. O Vitor Pereira não imaginava que seria convidado. Como eu falei, aquela história que ficou famosa lá da sogra, para mim ele falou para não ser indelicado com o Duílio. Ele queria sair do Corinthians, porque ele achava que não ia conseguir mais nada lá e realmente ele tinha uma boa relação com a diretoria. Então eu imagino que ele falou aquilo não para, vou contar uma história aqui para ir pro outro. Não, acho que... Nem é história. A sogra do cara tem Alzheimer, até onde eu sei. Mano, a galera que já lidou aí sabe aí que não é fácil.
E aí fica a família dele toda, a esposa, o resto da família, lidando com isso em Portugal até. E o sujeito tá numa situação merda. E aí, pô, ele recebeu uma proposta inesperada, conversou com a família e a família dele falou, não, tudo bem, beleza. E é isso, pô. Agora ele tá lá cuidando da sogra dele, pô. Junto com a esposa e com o resto da família. Que ele falou porque ele jamais imaginou que ia trabalhar no Brasil. É que tudo foi muito rápido, sim. né, Bruno? Aí veio o Flamengo. Ele acho que, não acho que ele inventou, bem claro, tem sim um problema de saúde, mas a saída não foi exclusivamente por isso. Ele tinha isso, o problema de saúde, e tinha a questão de que ele, acho que no Corinthians ele não via mais, não vão contratar os jogadores que eu quero, não tem dinheiro. Só que ele jamais imaginou que viria uma proposta. E proposta do Brasil, ele só aceitaria uma melhor que a do Corinthians, que no caso seria Flamengo ou Palmeiras. O Palmeiras tem o Abel Ferreira. E com certeza ele pensou, no Flamengo eles foram campeões, eles vão manter o treinador. Então eu não vou ter proposta melhor do Brasil. Para não ficar chato, para não falar que eu tô indo embora porque a coisa não tá boa aqui, eu vou falar uma coisa que é verdade, porque tem um problema de saúde, eu tenho que ir embora. Só que aí veio o Flamengo e nem ele esperava, ninguém esperava, nem o Dorival e nem o Vitor Pereira. É isso, cara. Bom, voltando ao tema principal do vídeo aí, eu também tô começando a achar que o Flamengo não vai manter o Sampaoli até o final do ano, não. Acho que 2024, eu tenho quase certeza que ele não vai começar treinando o Flamengo. Eu acho de verdade que o Flamengo vai ficar, o Sampaoli vai ficar, se ficar até o final desse ano já é lucro pra ele. E, cara, realmente a parte que eles falaram do Rogério foi muito injusta. Nada a ver. A parte que falaram do Renato é muito causada. Só quem não entende mesmo o que tá rolando aqui dentro de campo pra achar que o Renato foi melhor que o Rogério. E é isso. Bote nos comentários o que você achou a respeito desse vídeo aí, tua opinião, se você acha que o São Paulo vai terminar o ano, se não vai, se ele começa ano que vem ou se não começa. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal, é importante você dar uma olhada. Se você tiver algum vídeo aqui que você achar interessante, clique e continue vendo para maratonar, porque isso me ajuda demais, ainda mais agora que a Jovem Pan me deu um strike aí, que tá acabando com o meu alcance. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e